Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores e hoje, como tudo que está dando seus primeiros passos, alguns desses serão corretos e outros serão deslizes. Afinal, Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clica no sininho para receber as notificações que toda semana sai pelo menos um conteúdo novo aqui no canal. Considere a hipótese também de se tornar membro se você quiser e puder nos ajudar, e também não deixe de hypar esse vídeo que é muito importante para nós. Quarteto Fantástico Primeiros Passos vai contar a história então da já conhecida família, né, do Senhor Fantástico, da Mulher Invisível, do Tocha Humana e o Coisa, agora sendo introduzidos no MCU. E dentro da sua história, então, a gente tem uma família que já está estabelecida e já é conhecida pelo público há 4 anos, tudo inclusive vai abordar o número 4 aqui, mas que vai se ver diante de um grande dilema à frente deles, a partir de uma descoberta que eles fazem que vai mudar toda a vida deles. E a partir daí a gente já pode dizer que essa grande descoberta é algo que não é nenhum mistério, porque já fica estabelecido no início do filme, e se não me falha a memória, algumas coisas do material de divulgação, Funko Pop, inclusive, já mostra que é o fato da Sue estar grávida, da Sue estar esperando um bebê, que quem acompanha a Marvel, quem tem um pouco mais de curiosidade, vai saber que é o Franklin. Eu não vou abordar muito mais, além de como a história vai se desenvolver por dentro desse caminho, mas eu acho que o roteiro vai conseguir conduzir bem essa questão que, de certa maneira, vai ser uma questão... De certa maneira não, né? Que vai ser uma questão central dentro da história. E aí, já que eu falei sobre o roteiro, acho que a gente pode dizer que o roteiro é bem amarrado, acho que o roteiro é bem seguro. E aí isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Se por um lado você tem um roteiro seguro, garante então que a história não vacile muito, garante que a história não se perca, por outro, talvez, se você está esperando algo muito grandioso, ou revolucionário, você pode ficar decepcionado, porque isso este filme não vai trazer. Inclusive, muitas pessoas esperavam que esse filme fosse trazer algumas questões importantes. Eu mesmo imaginava que o Galactus aqui nesse universo ele seria tratado não como o devorador de mundos, mas o devorador de realidades. Mas, pelo que consta, pelo que parece, ele é realmente o devorador de mundos. Inclusive, já tirando essa questão da sala, e nada que vá atrapalhar a sua experiência, né? Nenhum spoiler, esse filme não vai tratar de realidades alternativas, tá? Esse filme vai tratar aqui deste universo, no caso a Terra 856, se não me falha a memória, que vai ter então a chegada do Arauto, do Galactus, a surfista prateada, anunciando a chegada dele, anunciando a chegada do Devorador de Mundos, e a partir daí então esse Quarteto Fantástico estabelecido, esse Quarteto Fantástico que é uma celebridade, esse Quarteto Fantástico que tem desenho na TV, que tem fantasia para as crianças, que tem bandeirinhas, que a população gosta de balançar, vai precisar defender este mundo desta criatura. Dentro dessa questão em si, como eu falei, você não vai ter muita ousadia na história. Você tem ali o Quarteto Fantástico, que está estabelecido, que são celebridades e que se vêem diante dessa ameaça de destruição daquele planeta, daquela realidade. E aí estou falando realidade, mas não pensem na realidade do multiverso, tá? Daquela realidade diante de um inimigo poderoso que é o Galactus. E apesar, né, do roteiro não trazer muita coisa inovadora, como eu falei agora há pouco, o roteiro funciona, tá? A história vai do ponto A ao ponto B que precisa ir, você acompanha essa jornada. Eu acho que os personagens, teve até gente comentando comigo que não curtiu, tanto assim como os personagens foram desenvolvidos. Se você pode trazer questões, se você pode levantar questões dentro do que você está acostumado no universo da Marvel, o que eu acho até certo ponto também questionável, uma coisa que você não pode não gostar é de como eles funcionam no filme. E aí, tanto o Senhor Fantástico, tanto a Mulher Invisível, como Tocha Humana e o Coisa, funcionam bem dentro da proposta que o filme deseja. Agora, funcionar bem não quer dizer que todos vão ter o mesmo tempo de tela, que todos vão ter o mesmo espaço, que todos vão ter a mesma importância.
E aqui a gente precisa dizer também, né, que o filme, e eu inclusive considero isso um acerto, o filme tem 1h30, algo próximo disso, ou seja, não é um filme longo, não é um filme que vai ficar enrolando, então as coisas acontecem rapidamente, eles não vão ficar te enrolando com algo, ou com alguma discussão, ou com algum debate repetitivo. Mas isso vai custar tempo de tela, tanto do Coisa, né, do Ben, quanto do Johnny. Apesar do que o Johnny aqui vai ter a sua importância, vai ter o seu papel dentro da história. E algo que a gente já não pode falar tanto assim sobre o Coisa, né? O Coisa ele fica muito mais relegado a seu tanque, e mesmo essa questão de seu tanque não é algo também tão recorrente no filme em si. E aí eu não estou querendo dizer que o personagem é ruim ou é fraco, não é isso, mas para o desenvolvimento da história, sim, então, enfim, o Ben ele não é tão crucial assim, né? Eu acho que eles conseguem mostrar a importância dele dentro daquela estrutura familiar ali, mas para a história em si ele não é o ponto-chave, né? Ah, sem o Ben não daria certo. Não. Você conseguiria fazer o filme da Trinca Fantástica sem o Ben, né? Ou até mesmo você tem ali o Tocha Humana, que ele vai ser importante, né? O Johnny vai ser importante dentro de uma expectativa, não, desculpa, dentro de uma questão específica do filme, mas também, fora isso, né, não é algo assim que, meu Deus, ele rouba a cena no filme. Não, não rouba. Ele funciona e tá lá. E aí os protagonistas mesmo acabam sendo o Reed Richards e a Sue Richards. Inclusive se teve um debate há alguns meses atrás de que na verdade a Sue seria a líder do Quarteto Fantástico. Aí já começou aquela galera, né? Ah, que absurdo, porque o líder é o Senhor Fantástico, e aí já estão querendo reduzir o papel do homem. Tem nada a ver, gente. Os dois têm a mesma importância na história, os dois têm a mesma importância dentro do roteiro, cada um do seu modo. O Reed Richards preocupado em tornar o mundo melhor para o filho dele que está vindo, e a Sue preocupada em como vai ser ser mãe dentro da realidade que eles estão vivendo, tá? E a Sue vai se mostrar muito mais segura dentro dessa questão por causa da visão de mundo que o Reed Richards tem. Ele tem uma visão muito mais preocupada com os perigos do mundo, enquanto a Sue entende que certas coisas não podem ser controladas e a gente precisa aceitar que certas coisas podem acontecer. Dito isso, a gente fala então da Surfista Prateada, né, da chegada da Arauta, que vai informar sobre a chegada do Galactus. E aí, teve um papo chato pra caramba, um papo insuportável. Ah, pra que mudaram o papel o sexo do surfista prateado? Aqui nesse filme a gente não tem o surfista prateado, se não estava sabendo, né? A gente tem a surfista prateada, desculpa, que é a Shalla-Bal. Existe a Shalla-Bal nos quadrinhos, inclusive quem acompanha mais, né, diz e assistiu ao filme comenta que houveram algumas alterações em relação à origem dela, mas o que importa para o filme? Ela funciona, o personagem está muito bem feito, os efeitos especiais estão muito bem feitos, não é nada que atrapalhe o filme. Inclusive, a ideia de se trocar o gênero, né, colocar a surfista prateada no filme, não o surfista prateado, vem ali de uma vontade de fazer uma ligação e uma conexão da surfista prateada com a Sue Richards, que é a mãe, né? Mas essa ligação ela fica muito muito tênue e fica muito fraca, sabe? Não é algo que o filme explora, não é algo que o filme vai trabalhar tanto, né? O filme dá até alguns sinais dessa relação, mas não é algo também que o filme vai aprofundar. E aí, sem querer ficar remoendo esse debate chato, a mudança do gênero dela acaba se tornando desnecessária dentro do filme. Ah, Luiz Otávio, então tu tá fazendo coro a essa galera que fala sobre imposição de determinadas agendas, sobre a imposição da cultura woke, de se tirar espaço do homem na sociedade nos filmes para impor a mulher, o feminino. Nada disso.
tá? Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente está muito longe dessa galera. Mas o fato da gente estar longe dessa galera não quer dizer que a gente não possa chamar atenção para o fato de que esta mudança aqui no roteiro era desnecessária. Porque o roteiro não trabalhou como poderia ter trabalhado a questão que ele queria. E aí a gente volta porque a gente falou lá no início do filme, né? Primeiros passos vão trazer equívocos, vão trazer deslizes. E aí eu falei equívoco, mas não entenda também que o fato de você ter mudado o sexo ou o gênero do surfista prateado e ter optado pela versão feminina dele vai atrapalhar o filme. Não, não vai. Mas se torna algo desnecessário. E aí agora, um problema do filme é que ele tem dificuldades de lidar com a passagem do tempo. Então algumas noções do tempo ali vão ficar meio perdidas, são algumas noções de tempo e passagens de tempo que eles falam, por exemplo, faltam 5 dias para determinada coisa acontecer, e aí de repente aconteceu coisas grandiosas nesses 5 dias que claramente não teria como, tá? Que claramente não teria como acontecer naquele prazo, mas acontece. E aí tu fica assim, gente, mas o que aconteceu? Que faltavam 5 dias, de repente já tem tudo isso aí. Então, em relação a isso, o filme se perde um pouco. Um pouco não, bastante na verdade. Algumas passagens de tempo ele faz de maneira até bastante tênue, que se você não ficar atento, se você não ficar esperto, você acha inclusive que é erro do filme e não percebe que é na verdade ele mostrando que o tempo passou. Dentro dessa perspectiva também, e sobre, ou melhor, né, dentro da perspectiva de possíveis erros do filme, um erro que a galera tinha muito medo do que acontecesse era a questão dos efeitos visuais, mais especificamente os efeitos relacionados aos poderes dos personagens, né? E o Reed Richards está muito bem se esticando como um senhor incrível, as cenas funcionam, você não vê ali um CGI, um efeito especial fraco. Inclusive tem uma cena na batalha final que dá bastante agonia envolvendo essa questão dele. O Coisa, quando ele aparece no trailer, né, uma galera entra no deboche por causa do aspecto dele, mas não incomodou, e no filme eu acho que tá muito bem também. O Tocha Humana, né, o Johnny, eu acho que ele tá muito bem também, os efeitos dele pegando fogo estão funcionando muito bem, não é feio, fica muito bem feito. E o filme por si só é um filme bonito, assim, ele não é espetacular visualmente, mas ele é um filme bonito. Essa ideia de um mundo retrofuturista funciona muito bem, aí concordando com o Luca, né, do canal do Luca Leal, ele funciona melhor em ambientes fechados, porque em ambientes abertos isso é muito genérico. Aí você está em Nova York, aí bota o Empire State lá, né, uma versão do Empire State. Você está na França, aí bota uma versão da Torre Eiffel. Então você não tem esse esmero todo, vamos dizer assim, né? Quando você lidar com as pessoas, quando você lidar com a população, vestimenta da população, lojas, traquejo das pessoas, ou dentro dos espaços internos, né, dentro do edifício Baxter, por exemplo, eu acho que o filme funciona muito melhor e fica muito bonito, tá? Ainda sobre essa questão do visual, o Galactus está lindão, tá? Ele tá imponente, ele tá gigantesco e tá muito bonito. O visual dele é um visual que funciona dentro da perspectiva. Eu acho que ele consegue trazer a imponência que o personagem precisa. Eu acho que ele consegue funcionar muito bem dentro do que a história precisa também. Acho que a batalha com ele, de repente, poderia ter durado um pouco mais, mas eu acho que também que se durasse um pouco mais, talvez o roteiro ia ter que inventar muita coisa ali e a gente ia ficar insatisfeito. E aí, ainda falando sobre insatisfação sobre a batalha final, se você conhece um pouco ali da história do surfista, se você conhece um pouco ali da história do quarteto, você já mais ou menos imagina que determinadas coisas vão acontecer. Só que a maneira que acontece acaba podendo gerar uma certa insatisfação, sabe?
acho que faltou trabalhar determinadas questões ali, trabalhar determinados pontos que fazem sentido faltar de repente num filme de 1h30, né? Eu que defendo tanto filmes aqui menores, mas eu defendo também que os filmes tenham a duração que ele precise ter. E aí talvez tenha faltado ali uns 5 minutinhos para você poder trabalhar melhor determinadas questões ali para o final do filme em si. Dito isso, a pergunta que fica então é se Quarteto Fantástico vale o ingresso. Vale o ingresso, eu acho que é um filme que vale o ingresso, vale uma pipoquinha e um refrigerante, e é isso também. Não vai esperando a revolução do cinema, não vai esperando a revolução do MCU, apesar de eu achar também que é o MCU voltando ali, tentando voltar para os trilhos, tentando encontrar uma nova direção, que faz muito sentido. Se você parar para pensar que esse filme sai depois de um período ali de reestruturação da Marvel, um período até de liberação de séries que estavam encruadas e guardadas há muito tempo, e com o próprio Kevin Feige falando que a preocupação da Disney agora é mais voltou a ser mais com a qualidade e não tanto com a quantidade. Então acho que esse filme vai ajudar também a reposicionar o MCU dentro do que se espera dele. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um conteúdo novo aqui no canal. Tá? Se você puder também e quiser, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal e não deixe de hypar o vídeo, que ajuda bastante a gente. Valeu e até a próxima.